Olá, minha gente, tudo bem? Sou o Bispo Virgílio, da Igreja Anglicana Unida, reitor da Comunidade da Reconciliação em Ribeirão Preto. Estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração através da sua palavra. O texto que nós vamos meditar hoje do nosso lecionário, o texto é o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Mas eu quero chamar a sua atenção sobre o versículo 46. Diz assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. O assunto de que eu quero tratar hoje é um assunto do qual ou eu fui vítima, você foi vítima, ou um assunto que nós fazemos os outros de vítima. Eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito comum no nosso meio, no nosso tempo, mas nós como cristãos e cristãs temos que lutar contra isso. E lutar com todas as nossas forças. Ele se chama preconceito. É nós emitirmos um juízo, emitirmos uma fala, uma atitude, uma ação, em decorrência de alguém ou de alguma coisa que nós não conhecemos previamente. Isso que é pré-conceito, quer dizer, antes de conhecer. E nós temos na nossa sociedade os mais variados tipos de preconceito. Nós temos o preconceito racial, temos o preconceito contra as mulheres, temos o preconceito contra os LGBTs e os mais variados tipos de preconceito. Por quê? Qual é a razão lógica de nós termos qualquer tipo de preconceito? Não existe uma razão lógica para isso. E por que isso insiste em continuar no nosso meio? Porque as pessoas insistem em não conhecer algo, não insistem em conhecer as pessoas. Veja que a fala de Natanael, sendo convidado aqui por Filipe para conhecer Jesus, é a fala que diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era uma cidade pequena, Nazaré era uma cidade sem importância na Galileia. Era uma pequena vila, né? A grande cidade ali era Séforis, que não aparece no texto bíblico, mas em fontes dessas bíblicas nós conhecemos a cidade de Séforis, que era a grande cidade da Galileia. E por que ele diz isso? Ele conhecia Jesus? Ele sabia quem era Jesus? Não, ele simplesmente expressou o seu preconceito a partir do tamanho, a partir da importância ou da pouca importância que a cidade de Nazaré tinha. E Filipe o convida a deixar de lado o seu preconceito quando diz: vem e vê. Nós muitas vezes expressamos os nossos preconceitos diante de algumas coisas, diante de algumas situações, sem que nós conheçamos de perto. Uma coisa que pode ilustrar isso, por exemplo, é aquela fala da pessoa que diz assim: ah, eu não gosto de jiló. Você comeu jiló alguma vez na sua vida? Não, nunca comi. Então como é que você não gosta? Quando você não está apto em conhecer alguma coisa, em conhecer alguém, em estudar, em averiguar, em racionalmente pesquisar, o preconceito vem com muita facilidade. Ou então nós estamos diante de uma situação social extremamente confortável, onde nós olhamos os outros de cima para baixo, e aí nós podemos dizer: tal coisa não presta, tal coisa ou tal pessoa não serve. Preconceito é pecado. E o apelo que eu faço hoje como bispo, como cristão, é que nós deixemos de lado todos os preconceitos que temos no nosso coração. Vem e vê. Os preconceitos são fruto de questões culturais, muitas vezes, que nos foram passados de geração em geração, sem nenhuma reflexão, sem que tenham de fato uma causa racional. Surgem porque surgem, são porque são. E nós, como cristãos, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós somos chamados a amar. Nós somos chamados a ofertar o nosso ser para o outro. E quando nós fazemos isso, aí verdadeiramente nós deixamos de lado os nossos preconceitos. Que Deus nos ajude nesta manhã a buscarmos a face de Deus e que Deus revele a nós quais são os preconceitos que ainda carregamos. E que peçamos de Deus a libertação de todos esses preconceitos, para que nós possamos amar verdadeiramente as pessoas. Amar verdadeiramente as pessoas como elas são. Nós não podemos esperar, e esse é um erro muito grande das pessoas,
Às vezes nós queremos que o outro seja como nós para que nós possamos amá-los. E aqui eu estou falando dos mais variados sentidos, seja religioso, qualquer que seja. Né? O outro tem que ser igual a mim para que eu possa amá-lo. Não, isso está errado. Eu tenho que amar as pessoas independente da sua condição. Amar as pessoas como elas são. Se elas estão erradas ou estão certas, isso é algo que elas vão dar conta a Deus, não a nós. Porque nós não somos juízes de ninguém. Somos pecadores, somos pessoas falhas, e assim como os outros também temos muitos defeitos. Quem somos nós para apontar o dedo para o irmão ou para a irmã e dizer, você é isso, você é aquilo? Oremos. Deus, nosso Pai Celestial, nós pedimos que Tu nos abençoe e nos conceda a graça, Deus, de nos livrarmos de todos os preconceitos. Assim como foi dito aqui na palavra do Senhor desta manhã, que nós possamos ir e vir. Antes de emitirmos o nosso juízo, antes de falarmos alguma coisa, que nós possamos ir e vir. Que a nossa mente esteja aberta, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para o novo. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para o outro. E que nós amemos verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe o seu dia com muita alegria e muita felicidade. Um beijo do bispo e até amanhã.